Estamos no canal falando em dia 30 de dezembro de 2025, penúltimo dia do ano, né? Um ano muito movimentado aqui no Brasil, né? Movimentado, tivemos aí a condenação e prisão de várias lideranças da trama golpista, né? Quem seria realmente beneficiado se o golpe tivesse sido concretizado. Os baguinhos do dia 8 de janeiro seriam condenados. Eles se autocondenaram quando eles foram fazer aquela baderna. Porque se o golpe tivesse funcionado, eles teriam sido presos pelos próprios golpistas, né? O golpe não funcionou, é claro que eles têm que ser punidos pela tentativa de golpe de Estado, né? Enfim, o ex-presidente-chefe da gangue está preso e nos últimos dias aí passando por procedimentos no hospital, que é onde ele quer ficar, pelo menos lá, não quer ficar na cela da Polícia Federal, né? Brasil muito movimentado durante o ano inteiro, mas no final do ano também tem algumas movimentações ainda antes de terminar o ano, né? Tem o caso do Sérgio Moro que já era chamado de Luiz Ladrão, de juiz ladrão pelo Glauber Braga, deputado federal, que está aí afastado por 6 meses por tomar uma atitude lá contra um sujeito do MBL que estava agredindo sua mãe. Né? Tem também o caso Master e o STF, né? Essas notícias todas aí que já viraram fatos, né? A notícia traz um problema, uma situação, não traz provas nenhuma, mas na cabeça da extrema-direita já virou fato. Né? Inclusive, as lideranças da extrema-direita estavam em Brasília dando seu showzinho, dizendo que estão acabando com o excesso para impeachment o Alexandre de Moraes, mesmo depois da própria Malu Gaspar dizer que o Alexandre de Moraes não foi bem aquilo que ela quis dizer quando falou do Alexandre de Moraes. Né? Mas vamos ver no que é que vai dar essa situação aí do Master. Vamos trazer algumas notícias sobre isso também. E vamos trazer sobre a Jovem Pan. A Jovem Pan que, para variar, mentiu. Né? Vamos lá para o Sérgio Moro. Começando com o Sérgio Moro. Né? Polícia Federal acha a prova de que Moro mandou grampear autoridades ilegalmente. Né? A operação da PF na 13ª Vara foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e expõe relatórios de inteligência. Um despacho assinado pelo então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, o hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, teria a prova documental de que ele mandou grampear irregularmente autoridades com foro privilegiado. O documento foi descoberto durante a operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal, naquela unidade da Justiça Federal, e, teoricamente, comprova ordens de monitoramento. O despacho, datado de julho de 2005, foi publicado nesta quarta-feira, 17/12, na coluna da jornalista Daniela Lima, do UOL. No texto, Moro exige que um colaborador da vara, o ex-deputado estadual Tony Garcia, fizesse uma nova gravação do presidente do Tribunal de Contas do Estado. E aí a gente fica aqui, né? Essa é uma das notícias sobre o Sérgio Moro e a Lava Jato e a sua atuação na 13ª Vara de Curitiba, no Paraná. E aí os lavajatistas vão dizer, mas ele estava fazendo tudo isso para combater o crime. O problema ainda é maior do que isso. Né? Você não se comete crime para combater o crime. Isso é inaceitável em qualquer democracia do mundo. Né? Não se comete crime para combater o crime. E mais ainda, essas informações que o Sérgio Moro obtinha a partir desses grampos ilegais nunca foram colocados contra essas pessoas, se é que elas cometeram algum crime, porque ninguém sabe o que é que foi adquirido com esses grampos ilegais. Os grampos ilegais nunca
foram divulgados, nunca foram remetidos para as instâncias superiores que deveriam tomar providências caso essas figuras tivessem sido procuradas. Cometia crime ao obter as informações e cometia crime provavelmente chantageando essas pessoas com as informações que ele obtinha, né? Inclusive tem a tal festa lá da cueca, sei lá, e através disso aí ele chantageava os desembargadores lá da quarta vara, se não me engano, da região sul lá, para obter os resultados que ele desejava. Então, ele cometia crime quando obtinha as informações que eram obtidas de forma ilegal e cometia crime ao chantagear as pessoas. É o que tudo indica, né? São os indícios. Vamos ver onde é que vai parar essas investigações a respeito do Sérgio Moro, favorito aí no Paraná para vencer as eleições do Estado no ano de 2026, né? Se ele conseguir ser candidato, né? Vamos lá para o caso do Master, né? É o que tem de mais falado nos últimos dias na imprensa, né? Aqui tem uma fala, né? O ministro do STF pode ser afastado, e aqui é da CNN, né? O debate sobre a possibilidade de afastamento de ministro do Supremo Tribunal Federal ganhou destaque após as recentes denúncias envolvendo o caso do Banco Master e supostas pressões do ministro Alexandre de Moraes sobre o presidente do Banco Central. Apesar da movimentação por um novo pedido de impeachment, especialistas apontam que o afastamento de magistrado da Suprema Corte é historicamente improvável no Brasil. Em entrevista à CNN, o advogado constitucionalista Gustavo Sampaio, professor da Universidade Federal Fluminense, explicou que em mais de 100 anos de história republicana, apenas um magistrado foi afastado pelo legislativo no país. Nos períodos democráticos, os juízes da mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro, os juízes da nossa Suprema Corte, foram intangíveis. A constitucionalidade destacou que as únicas deposições de ministros do STF ocorreram durante o período de exceção. Quando houve deposição, foram 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, logo depois do ato institucional número 5, cassados pelo regime militar. Lembrou, citando os casos dos ministros Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva, que foram cassados porque desagradavam o regime militar. Então, a possibilidade de um ministro ser afastado é muito pequena. Não que eu não ache que os ministros precisem ser fiscalizados e que possam ser afastados, né? Isso é a realidade. É muito pequena essa possibilidade. Agora, o caso é ainda pior, né? Porque, baseado em que vão afastar o ministro Alexandre de Moraes? Baseado em suas decisões judiciais, decisões em relação aos golpistas, esse seria o motivo para afastar o juiz? Não. A decisão do juiz, o juiz não pode ser afastado pela sua decisão. A decisão dele pode ser reformada. E na primeira turma não foi. Quando o Luiz Fux estava lá, foi o único voto contrário. Os outros juízes da primeira turma votaram junto com Alexandre de Moraes para condenar esses sujeitos. O juiz pode ter sua decisão reformada, mas ele não pode ser punido pela sua decisão. Então, não vai acontecer. O caso Master tem aí a Malu Gaspar dizendo o seguinte: não foi bem isso que eu quis dizer, é isso que ela veio fazer depois aí, né? Ela disse que o juiz que tinha fontes que o ministro estava falando sobre o Banco Master em reunião com o presidente do Banco Central. Depois ela disse que a fonte já disse ela que o ministro só disse o seguinte: tem que se investigar tudo isso aí sobre o Banco Master. Em conversa informal, quando o ministro estava lá para tratar da lei Magnitsky junto ao Banco Central, porque todo mundo sabe que a extrema-direita, junto com o Dudu Bananinha, estava aí implantando lei Magnitsky no Brasil, caçando passaporte e tudo isso. E o ministro estava lá fazendo isso, segundo a própria Malu Gaspar.
E agora a informação vem de onde? Esses deputados e senadores que estão lá querendo impeachment do ministro. Qual é a prova que tem? A prova era a reportagem da Malu Gaspar, que ela mesma já recuou, né? E aí, tem mais uma notícia, os caras trazem assim, arquivamento bomba, decisão sobre Alexandre de Moraes surpreende bastidores do STF. Não surpreende, né? A recente decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de arquivar um pedido de investigação envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, gerou forte repercussão nos bastidores jurídicos e políticos do país. O caso dizia respeito à suposta atuação do magistrado em um contrato milionário firmado entre o Banco Master e o escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Bassi de Moraes. Ao analisar o pedido apresentado pelo advogado Enio Martins Murat, Gonet foi direto ao afirmar que não há, a princípio, qualquer indício de ilegalidade que justifique a abertura de investigação. Segundo o Procurador-Geral, o contrato citado não apresenta elementos que demandem a atuação da Procuradoria-Geral da República. Mais uma situação aí, que algum bolsonarista, um advogado, resolveu que deveria se investigar o ministro por contratos do escritório de advocacia de sua esposa. Se assim for, vai investigar praticamente todos os ministros do Supremo, porque quase todos eles têm alguma pessoa com algum escritório de advocacia. Então, vai ter que investigar todos eles, né? O que não vai acontecer. Ainda tem mais sobre o caso Master, né? PF toma depoimentos de Vorcaro e diretor do BC nesta terça e pode decidir por acariação. O delegado do caso vai tomar depoimento nesta terça-feira e avaliar se há divergências relevantes entre as versões apresentadas. Se ela entender necessário, poderá determinar a realização de uma acariação entre os envolvidos. A Polícia Federal vai colher nesta terça-feira, dia 30, a partir das 14 horas, depoimentos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco de Brasília, BRBU, Paulo Henrique Costa, e do diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil, Ailton de Aquino Santos. Após as oitivas, a delegada responsável pelo caso vai avaliar se há divergência relevante entre as versões apresentadas. Se ela entender necessário, poderá determinar a realização de uma acariação entre os envolvidos. Todo o procedimento será acompanhado por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e por um representante do Ministério Público. As investigações começaram em 2024 na Justiça Federal. Segundo a Polícia Federal, o Banco Master não teria recurso suficiente para honrar títulos de convencimento em 2025. Então, está aí a questão do Banco Master e do BRB. E é curioso que a grande imprensa ataca os juízes da Suprema Corte, não que lá tenha nenhum santo, né? Mas não se fala nada sobre o Ibanez Rocha, que é governador do Distrito Federal, e o BRB é um banco estatal, que iria comprar aí esse Banco Master, com todas essas dívidas impossíveis de serem pagas, né? E por isso o banco foi liquidado. E aí a imprensa não cai matando aí no Ibanez Rocha, que é o responsável, porque ele é um banco público pertencente ao Distrito Federal, o responsável é o governador, né? E aí a imprensa não fala nada sobre Ibanez Rocha, que quer ser senador e quer fazer a sua substituta, a sua vice-governadora, virar governadora em 2026, né? E ele quer se eleger senador pelo Distrito Federal. Ninguém fala nada sobre isso. O problema são os ministros do Supremo que estão lá cuidando do caso. O problema não é o BRB querer comprar um banco falido, né? E aí tem o Magno Malte, né? Magno Malta desafia Alexandre de Moraes a enviar a PF na casa de Malu Gaspar e Mônica Bergamo. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, realizou uma coletiva de imprensa onde desafiou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a mandar a Polícia Federal para a casa da colunista Malu Gaspar, do jornal o Globo. Na coletiva, Magno Malta disparou: Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal às 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar e Mônica Bergamo. Eu desafio você a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news.
mas você não vai fazer, porque se fizer, a sua casa vai cair mais rápido, disso parlamentar. Eu fico vendo, o Magno Malta está no seu papel de mentir, é político, precisa de votos, precisa de se reeleger, não agora em 2026, que ele vai até 2030, foi eleito em 2022 senador, né? Mas tem os seus deputados, né, da sua base lá, que precisa se eleger. Agora, o absurdo é as pessoas acreditarem nas bravatas ainda do Magno Malta. Magno Malta, aquele que disse: prendam o Bolsonaro e verão o que vai acontecer no Brasil. Prenderam o Bolsonaro e aconteceu o que no Brasil? Nada. Nada. O povo segue vivendo normalmente e Bolsonaro já tem mais de um mês preso. Está fazendo os procedimentos no hospital, mas continua preso. O Magno Malta continua aí fazendo suas bravatas, né? Se for necessário, o juiz vai mandar a Polícia Federal na casa da Malu Gaspar e da Mônica Bergamo, e na casa dele não vai cair, com certeza. O Alexandre de Moraes já mandou a Polícia Federal prender e condenou o ex-presidente da República, que o Magno Malta dizia e duvidava de que ele fosse preso. Então, não vai ser na casa da Malu Gaspar que o Alexandre de Moraes vai ter medo de mandar a Polícia Federal, caso seja necessário. Lógico, não vai tomar uma atitude dessa só porque ela contou algumas mentiras na televisão e nas suas colunas aí dos sites que ela participa, no caso, o Globo, né, que ela colocou lá. Então, vai ser por isso que vai a Polícia Federal na casa dela, né? Mas se for, não vai ser, o Alexandre de Moraes não vai ter medo de mandar, com certeza, né? Mas no Malta tem essa mania aí de desafiar o Alexandre de Moraes. Talvez um dia a casa dele antes de ir fazer da Malu Gaspar, né? E aqui tem a Jovem Pan, que mente e nem sente, né? Diz a Jovem Pan, erramos, Receita Federal não vai taxar transações financeiras a partir de 5 mil. A Jovem Pan pede desculpa pelo erro e afirma o compromisso com a correção e a veracidade das informações veiculadas em sua programação. O problema não é errar. O problema, é mentir deliberadamente. Não foi um erro, foi uma mentira porque o Emílio Surita quis mentir a respeito. O segundo erro, aí vem, não está corrigindo muito bem o erro, né? O segundo erro. E quem errou foi o Emílio Surita, por que o Emílio Surita não foi no mesmo programa que ele contou a mentira, desmentir? Vai em outro programa, um outro jornalista, e vai lá e diz que foi um erro e não vai acontecer a taxação para transações acima de 5 mil reais aí feita pelo Pix. Transações em geral, né? Então, erra e erra novamente. Quem tinha que se desmentir era o próprio Emílio Surita, que mentiu, e depois vai em outro programa, ou seja, aquele público, às vezes, que ouviu o Emílio Surita contar suas mentiras, não é o mesmo público que vai assistir o outro jornal, são horários diferentes. Então, era preciso que a Jovem Pan, se quisesse realmente se retratar a respeito da mentira que contou, ela devia fazer com que o próprio Emílio Surita dissesse que ele errou, que ele mentiu descaradamente para enganar a população brasileira, né? Mas não vai acontecer isso com o Emílio Surita, na verdade, né? Essa mentira começou no início deste ano, em janeiro. Teve lá o Nicolas Ferreira, ou Nicole, como ela gosta de ser chamada, contando essa mentira, dizendo que ia se taxar transações no Brasil. O governo não taxa transações no Brasil, que fique claro. O Pix não se cobra nada, nem os bancos cobram, mas quando você faz outro tipo de transação que não seja através do Pix, transferência bancária, por exemplo, não é o governo que cobra pela transferência bancária, é o banco que cobra uma taxa de manutenção ali para você fazer a transferência. Não existe cobrança de imposto sobre transação financeira no Brasil. Existe a fiscalização necessária, porque existe muita lavagem de dinheiro, muitos crimes, muitas organizações criminosas, é preciso fiscalizar.
Essa é a realidade. A Jovem Pan mentiu em rede nacional, em um programa com muita audiência, e depois bota um outro repórter para desmentir as fake news, as mentiras contadas pelo Emílio Surita, né? Comenta, compartilha, se gostar, dá o joinha, se não gostar, dá o joinha, e se for do seu interesse, faz sua inscrição no canal Falando em Português ou no canal Vida Docente.